O tema da noite, nós vamos pegar por base o Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, ela tem 5 obras básicas. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra. De que forma que ele é feito? Primeiramente, Kardec coloca as máximas, algumas das máximas de Jesus, algumas das passagens dos evangelhos de Jesus, que foram escritos pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí ele põe essa passagem, depois ele discorre, ele faz as suas considerações, e depois ele põe as instruções dos Espíritos. Já em 1864, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, mais de 1000 centros espíritas já existiam por todo o mundo, que se comunicavam com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas lá de Paris. Mandavam as mensagens. Kardec pegava essas mensagens, conferia com o assunto que ele estava discorrendo, e aí ele colocava essas mensagens, que são as instruções dos Espíritos, relacionadas ao tema. E hoje nós vamos ver que é do capítulo 14, mas nós não vamos ver todo o capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Nós vamos ver especificamente o item que diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se de lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelo que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 6, versículos 20 e 21, 31 a 35, São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. A gente olha esse evangelho já é de uma edição mais antiga. Então a gente vê que eles colocam São Marcos e São Mateus. A doutrina espírita, ela não tem santos. Quando coloca São Marcos e São Mateus, é uma referência para que a gente possa ter um norte. Quem é que falou? Porque se a gente fala Marcos e Mateus, muitos não vão saber quem é. Se colocou São Marcos e São Mateus, fica mais fácil para a gente entender. E quando a gente vê Jesus falar dessa forma, a gente diz: ora, mas será que ele renegava a família dele? Será que ele não tinha consideração pela sua mãe e pelos seus irmãos? E aqui no Evangelho diz que os seus irmãos não tinham um grande afeto por ele, inclusive que nenhum deles seguiu como apóstolo de Jesus. Mas Maria é a mãe de Jesus. E ela mostrou depois, quando ela ficou lá, na Via Crucis de Jesus, por a crucificação, ela ficou junto com seu filho lá até o final. E fora o que ele fez no decorrer da vida dele, mostrando o amor que ele tinha por essa mãe. Mas por quê? Tudo que Jesus fala, absolutamente tudo que ele nos trouxe, tudo que ele falou, tudo que ele explicou, todas as parábolas que ele contou, tem uma razão de ser, um objetivo e uma lição para dar para a gente. Nesse caso aqui, ele jamais quis renegar sua mãe, mas ele queria mostrar da parentela também espiritual, da parentela não só dos laços consanguíneos, mas da parentela pelas afinidades, pelos gostos, Então são coisas que Jesus vinha nos lecionar, trazer as suas lições. Nós tivemos na Semana Espírita de Porto Nacional, e o tema que foi dado para que eu fizesse foi Família, a árvore do amor. Jesus, ele deu exemplo da família. A sua mãe, o seu pai. Nós vemos uma família
muito coesa, uma família muito amorosa para com esse jovem, com essa criança, depois jovem Jesus, pelo esforço e sacrifício que seus pais fizeram. Qual foi o esforço? Qual o sacrifício? Naquela época, o imperador romano mandou que todos voltassem para suas cidades de origem para poder fazer um censo. José era de Belém. Belém estava a quase 140 quilômetros de Nazaré, onde eles moravam. Maria estava grávida. José pôs Maria num lombinho de um burro e foram andando 140 quilômetros até Belém. Chegando em Belém, Jesus nasceu. Nasceu nos trazendo uma lição de humildade. Qual a primeira lição que ele nos dá de humildade? Primeiramente foi da família. O amor que essa família que teve por ele, para caminhar a mãe grávida no lombo de um burrico e o pai a pé 140 quilômetros. Amor dos pais por ele. E de humildade que ele deu para nós e para a humanidade. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, que é um coxo de animal comer. Olha só, o berço de Jesus foi uma manjedoura. Então a gente vê que às vezes algumas coisas que ele fala, como são mal interpretadas, deixam um sentido meio estranho. Olha o esforço dos seus pais e olha a lição que ele nos deu. E esses pais depois, quando tiveram notícia que Herodes queria matar todas as crianças, queria matar Jesus, mas que tinha matado todas as crianças até 2 anos de idade, porque não sabia onde estava Jesus, o local exato, decapitou todas as criancinhas, matou a espada de várias formas. José tem um sonho à noite, e nesse sonho, o anjo lhe diz, como nós da doutrina espírita sabemos, anjos são espíritos superiores. A denominação anjo é dos católicos e algumas denominações evangélicas que falam do anjo. Eles dizem que todos têm um anjo da guarda. Nós acreditamos porque todos nós temos o que nós chamamos de um guia espiritual. E um anjo, José sonhou com esse anjo e diz, olha, José, leva Maria e a criança, foge para o Egito, porque o Herodes está querendo matar o seu filho. José andou. De acordo com o levantamento que eu fiz, um estudo, se foi para Cairo, que é a capital do Egito naquela época, era 450 quilômetros. Olha, imagina, se ele levou Maria e Jesus para Cairo, para poder fugir a Herodes, ele andou mais 450 quilômetros, com essa mãe com um bebê de colo, em cima de um burrico, e ele a pé. Depois ele voltou para Nazaré, mas ele não voltou por Jerusalém, porque Arquelau, que era o filho de Herodes, o grande, que tinha morrido, foi nomeado rei. Aí ele foi para Nazaré. Então a gente vê que a família de Jesus fez um esforço muito grande para que ele vivesse, porque nós nos perguntamos às vezes, será que se não fosse José e Maria, Jesus teria sobrevivido? O esforço que eles fizeram? Cada um que tire as suas conclusões. Mas a família, ela é um núcleo que não é recente. A família é de muitos e muitos e muitos séculos. Desde a criação da humanidade, a partir do momento que a humanidade, que nós passamos para o reino hominal, nós vivemos em conglomerados, em grupos, em amontoado de pessoas, naquela época. No decorrer da história, nós fomos evoluindo, nosso pensamento foi evoluindo, nós espíritos fomos evoluindo, e nossos sentimentos foram se apurando, ficando mais puros. Chegou a ter, e ainda tem países hoje, no Oriente, que tem a poligamia, que é o marido e várias esposas. Mas dizem alguns historiadores que teve a poliandria, que era uma mulher e vários maridos. E a evolução da humanidade, ela vem. Na época dos gregos, depois dos romanos, começaram a ter uma formação de família um pouco mais nuclear, mais, vamos dizer, aquele grupo. E esse nome família veio do nome romano famulus, que era dos servos e descendentes
que eram submetidos ao pátrio poder ou ao poder familiar chamado hoje no direito de um homem. Então eram os seus servos, os seus descendentes e os seus escravos. O famulus, a família romana, greco-romana, era assim. E no decorrer desses séculos e séculos que nós fomos passando e fomos chegando a nós, essa família foi se tornando mais um núcleo mais dos parentes consanguíneos. Dos parentes consanguíneos, que é o pai, a mãe e seus filhos. Mas no decorrer da história e atualmente, nós podemos notar que existem vários outros grupos, núcleos, que podem ser considerados como famílias. Por quê? É uma realidade. Eles estão aí, existem. Então não se pode marginalizar se esses grupos existem. Por exemplo, a família homoafetiva, são pessoas do mesmo sexo. A família monoparental, que é um parente só, que é o chefe dessa família, ou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó. A família socioafetiva, que é pelos laços da adoção, que a partir de 1988 foi proibido fazer qualquer diferenciação entre o filho adotivo e o filho natural. É proibido por lei, pela Constituição, fazer essa diferenciação. Então a gente vê que são vários núcleos familiares hoje, que inclusive são albergados e protegidos pelo direito, que não o tradicional que nós conhecemos. E esse núcleo, são trazidos aqueles espíritos que têm algum compromisso ou alguma afinidade. Como assim? Nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra, nos esclarece, através de 5 princípios: a existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade entre os 2 planos, a pluralidade das existências e a pluralidade de mundos habitados. No 4º princípio, pluralidade de existências, há muitos e muitos séculos, desde a antiguidade, é chamado de reencarnação. Por que da reencarnação? Porque a doutrina espírita aceita a doutrina da reencarnação. Primeiramente, nós vamos ver, Deus é justo? Dizem-nos os espíritos e as religiões que Deus é justo por excelência, soberanamente justo. Soberanamente justo é que Ele é soberano. Absolutamente justo é que não tem uma nesga de relatividade. Tudo nele é absoluto. Então, se a justiça de Deus é absoluta, nós nos perguntamos: por que tantas pessoas aqui dentro com seus corpos perfeitos e eu, as 2 pernas amputadas e um problema no braço em razão de um acidente de trânsito? Porque muitas crianças em tenra idade a gente vê que estão fazendo tratamentos para curar um câncer. Criancinhas de 2, 3, 4 anos. Porque pessoas da miséria, sem ter o que comer. Há algum tempo nós vimos uma reportagem no interior lá de Pernambuco, pessoas comendo cacto, salgado e esquentado na água como alimento. Divaldo Pereira Franco conta a respeito de uma senhora que chegou com uma garotinha lá e que pediu socorro a ele. E ele disse: sabe qual era o alimento dessa mulher? Papelão cozido com sal. Papelão cozido com sal. E nós nos perguntamos: será que Deus seria justo, colocando tantas diferenças no mundo, sem razão de ser, porque um povo é escolhido, ou porque o outro tem a graça, ou porque o outro é o beneficiado de Deus, o privilegiado? Não. Deus é justo. Tem uma razão de ser. Mas tem uma razão para nós estarmos também com estas pessoas, para que nós possamos ser um instrumento de Deus para amenizar as dores dessas pessoas. E essa doutrina da reencarnação, ela diz que nós estamos convivendo juntos, já não é de hoje, já faz tempo. E que no decorrer dessa história que nós dissemos, que nós chegamos na fase hominal, nós, nos núcleos, fomos arrumando compromissos. Fomos lesando pessoas e as pessoas foram nos lesando.
Fomos enganando e fomos sendo enganados. Fomos como que tripudianos dos sentimentos das pessoas e os nossos também tripudiados. E a vida, através de uma lei da natureza, que é a reencarnação, quarto princípio da doutrina, pluralidade das existências, se encarrega de trazer de volta as mesmas pessoas para que elas possam se realinhar, para que elas possam ter como que uma reconciliação. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você estiver a caminho com ele. E esses núcleos vão se estreitando. Nós podemos ver, nós estamos numa sociedade. Tem muitas pessoas da sociedade que nós não temos, nem sentimos ter compromisso com elas. Ela vive no seu canto, nós vivemos no nosso. Aí se estreita. Nós temos um grupo de trabalho voluntário. Nesse grupo de trabalho voluntário, se eu não estou satisfeito com alguma pessoa, eu pego e saio e vou embora. Eu não tenho compromisso. A gente estreita um pouco mais. Nós temos o nosso grupo de amigos. Da mesma forma, se nós estamos nesse grupo de amigos, nós não concordamos com um amigo, esse amigo nos incomoda, nós saímos e deixamos esse amigo para lá. Aí começa a complicar. Nós passamos para o nosso grupo de trabalho material. Muitos de nós, como eu, não posso sair do meu serviço, porque eu tenho um salário, eu tenho um emprego. E se eu sair, como é que eu vou sobreviver? Eu dependo do serviço. Já começam a aplicar ou começam a se complicar as relações, já no serviço. Um colega que eu não gosto, um chefe que me perturba, um companheiro de sessão ou um empregado que me incomoda, mas eu também não posso dispensá-lo, eu também tenho que tolerar o meu chefe. Essas relações começam a se estreitar. E quanto mais se estreitam, mais responsabilidade nós temos. Aí nós somos colocados num grupo, num núcleo que se chama família. Todos nós. Eu não posso renegar meu filho, a minha mãe, ao meu irmão. Falou, você não é mais meu irmão, você não é mais minha mãe, você não é mais meu pai, minha mãe. Você não são mais meus parentes, não. Aí que a coisa começa a apertar. Nesse núcleo familiar, muitas vezes, nós temos uma pessoa que a gente diz que é a ovelha branca. Aquela pessoa que é um anjo. A família é um verdadeiro inferno, mas aquela pessoa, ela equilibra tudo e fala, meu Deus, como é que uma criança dessa nasceu numa família tão desestruturada? O espírito. Compromisso. E ao contrário, nós temos também a ovelha negra. Aquele filhinho da pá virada, ou aquela pessoa, um primo, um parente, um amigo que é complicadíssimo, nasce numa família boa, fala, gente, uma família tão boa, com um empiastro desse. Reencarnação. Famílias em que tem muitos problemas. Famílias que não têm problemas nenhum. Com muitos problemas, família expiação, sem problemas nenhum, família missão. Nós temos também as famílias e os compromissos formados de uma forma que não tinha compromisso. Mas como? Ora, eu não tenho compromisso em me casar ou hoje me unir a qualquer pessoa ou a uma pessoa determinada. Mas eu me deslumbro com aquela pessoa. É a família acidental. Aí eu formo um núcleo familiar com aquela pessoa. Aí de repente vêm os problemas. E eu falo, meu Deus, como é que eu casei com essa pessoa? Casou porque precipitou. Porque poderia ter esperado que a pessoa certa chegaria no momento certo. E mesmo que não chegasse a pessoa certa, através do âmbito das reencarnações, nós saberíamos que essa eventual solidão, esse eventual momento de solidão nas nossas vidas, é necessário. Porque Deus nos dá somente o que nos é necessário. Aquilo que nós merecemos. E tudo que nós merecemos e que nós recebemos e que é necessário para nós, nada mais é que carga leve, porque ele não dá fardos pesados para ombros frágeis. Tudo proporcional às forças do espírito. Se eu tenho muito problema, é porque eu sou muito forte. Se eu tenho pouco problema, é porque eu sou um pouco fraco. Porque é de acordo e proporcional às nossas forças. E essa família expiação, é complicada a gente viver lá dentro. Existe
aquele atrito, aquela luta constante, às vezes, mas nós estamos aí justamente para nos reconciliar, para amarmos, porque aquela pessoa que nos incomoda, ela é nosso professor. De que forma? Ela nos ensina a paciência, nos ensina a solidariedade, o respeito por ela, porque se ela não entende ainda qual a realidade da vida e nós entendemos, nós somos responsáveis por aceitá-la e tentar conviver da melhor forma possível. Na família missão, são famílias de missionários que vêm para fazer um trabalho. Vamos dizer, Albert Schweitzer, ele era Schweitzer, Albert Schweitzer, ele era descendente de judeu, ele ganhou o prêmio Nobel. Albert Schweitzer era virtuoso no piano, no órgão, tocava órgão, hoje a gente fala teclado. Ele era um virtuoso no teclado, tocava um teclado que era a coisa mais linda do mundo. Aí ele começou a ver o sofrimento dos africanos na África, falou: meu Deus, essas pessoas passando por tanta necessidade, sem um mínimo de condições médicas, higiênicas e de nada, eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas. E já com uma certa idade ele foi fazer medicina. Albert Schweitzer foi fazer medicina, formou-se, pegou a sua esposa, o que eles fizeram? Foram embora para a África. Schweitzer começou a atender num galinheiro, porque não tinha mais nada lá. E ele viu que a precariedade do atendimento era muito grande, porque precisa de remédio. Não é só um médico atender: olha, você está com isso, pode ir embora. Mas pode ir embora como? E o remédio? Qual o tratamento? O que eu devo tomar? Porque nós temos que tomar um remédio que o médico nos dá. E ele viu que isso não estava acontecendo, não estava tendo remédio, não estava tendo nada para aquelas pessoas. Pegou, voltou, foi preso, porque começou a Segunda Guerra Mundial, perseguição aos judeus, Adolf Hitler. Acabou a guerra, ele foi solto. Aí ele começou a fazer palestras pelo mundo. Albert Schweitzer começou a fazer palestras e a angariar dinheiro, trazer dinheiro, pegar dinheiro. Todo esse dinheiro que ele angariou, voltou para a África, montou hospital. Albert Schweitzer, ele é conhecido mundialmente por esses fatos e atos que ele praticou. Ganhou o prêmio Nobel, de tão ser humano bom que ele foi. Ele e a esposa, os dois. É uma família de missionários. Foram embora para a África, não se importaram em estar nas necessidades e nas carências, não se importaram em estar lá no meio do mato, lá das savanas, em pessoas que eles não tinham nenhum compromisso. Aparentemente, porque não é por acaso que eles foram para lá. Então são famílias missionárias. E hoje, na Terra, de acordo com um livro, Transição Planetária, de Manuel Filomeno Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, está vindo uma quantidade muito grande de espíritos evoluídos do sistema de Alcione. Eles estão sendo trazidos para a Terra, porque como a Terra está em fase de transição para um planeta de regeneração, que é o mundo mais feliz, aquelas pessoas endurecidas no mal, aquelas pessoas recalcitrantes no mal, aquelas pessoas muito ruins, estão desencarnando e já estão sendo levados para o mundo primitivo. Porque de acordo com a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, na progressão dos mundos nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, como a Terra, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestiais. Nós estamos perto dos mundos primitivos, indo para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é um mundo ainda perfeito, de forma nenhuma, ainda podemos errar. Só que como está em transição, aqueles espíritos muito duros estão sendo levados. E hoje nós vemos muito sofrimento e muita dor, e nós vemos fatos praticados por alguns espíritos que a gente fala: meu Deus, como é que Deus permite uma coisa dessa? Barbaridades.
Mas Dr. Bezerra de Menezes informa que todos os espíritos que estavam nas furnas estão sendo liberados para reencarnar, e está sendo dada a última oportunidade a esses espíritos, para ver se eles ficam na Terra. Eles desencarnando e não se adequando à nova psicosfera, eles já vão embora para esses planetas primitivos, ajudar na evolução daqueles planetas, como aconteceu com a Terra, quando falo dos exilados de Capela. Espíritos evoluídos intelectualmente, muito inteligentes, mas moralmente não. Aí nós nos perguntamos, até hoje não consegue explicar os mecanismos das pirâmides. Como é que os incas, os maias, fizeram aquelas casas com aquela estrutura, aquela geografia, com aquela arquitetura? Eram deuses os astronautas, um livro de um norte-americano. Por quê? Espíritos evoluídos intelectualmente que vieram, se depuraram, se moralizaram na Terra, em contato com os espíritos endurecidos da Terra, voltaram para os seus orbes. Está acontecendo isso aqui agora, dessa forma. Estão vindo esses evoluídos, porque aqueles que vieram não eram evoluídos, e vão ajudar. Então, esses espíritos não têm compromisso com aquela família. Eles são voluntários desse sistema. Estão se reencarnando já nas famílias de todo mundo, não só famílias espíritas, evangélicas, católicas, lá na África, lá na Ásia, hindus, budistas, em todo mundo, para exemplificar o amor, para mostrar o que é amar. Então esses não têm compromisso conosco, mas nós temos com as nossas famílias. Então quando se fala, não tem compromisso, esses não têm. Jesus tinha compromisso para ser crucificado aqui na terra, ele precisava vir à terra? De forma nenhuma, foi voluntário. Ele optou por vir à terra para poder nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Não foi para ser morto como o Cordeiro de Deus, que lá vai os pecados do mundo, de forma nenhuma. E o Cordeiro de Deus, por que esse epiteto, esse codinome, Cordeiro de Deus? Porque à época existiam os sacrifícios no templo dos animais. No livro Levítico, terceira obra de Moisés, tem os sacrifícios de animais, para um pecadinho, 3 pombinhas, para um pecadão, um boi, e cordeiros. Então disseram, Cordeiro de Deus, ele seria sacrificado para limpar os pecados do mundo? De forma nenhuma. Ele veio para nos exemplificar o caminho, a verdade, a vida. Só vai ao meu Pai se for através de mim. E o que eles nos traz a mensagem? A mensagem de amor, a mensagem do perdão, a mensagem da compreensão. Se hoje nós estamos no núcleo familiar, com os nossos problemas e os problemas com os nossos familiares, é porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nós não somos jogados ao acaso numa determinada família, de forma nenhuma. São compromissos. Nós não somos jogados ao acaso numa determinada cidade. São compromissos. Nós não somos jogados ao acaso no Brasil. São compromissos. Compromissos que nós todos temos para com os parentes, para com a coletividade, para com os amigos e principalmente para conosco mesmo. Por que para conosco mesmo? Porque como é que nós podemos fazer alguém feliz? Como é que nós podemos fazer ou entender uma pessoa e amar essa pessoa, se nós não nos amarmos a nós mesmos? A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo ou a si mesmo. E a doutrina espírita nos mostra como conviver nesse núcleo familiar. Primeiramente, nos amando, entendendo que nós não somos perfeitos, de forma nenhuma, que nós temos várias falhas, tanto é que nós estamos aqui na Terra, que nós temos as nossas dificuldades, as nossas deficiências morais, físicas,
por experiência própria, é muito fácil de se suportar uma deficiência física. Inclusive, nem diferença faz para mim. Eu nem lembro às vezes. Quando uma bola vem para o meu lado, eu esqueço que não tem perna, eu chuto. É uma coisa que é um instinto, mas é assim. E outra coisa que a doutrina espírita me ensina. Hoje, eu estou nessas condições, mas amanhã eu sei que vou caminhar. Então, as condições que nós nos encontramos hoje, as deficiências morais e as deficiências físicas, a doutrina espírita nos explica. Por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Por que aconteceu isso comigo? Tem uma razão de ser. Mas no presente eu não fiz nada de errado para merecer isso. E no passado? Mas no passado dessa minha vida eu não me recordo de nada. Mas e no passado mais longínquo? Antes do berço. Porque a doutrina espírita nos abre a visão e tira o véu. Antes do berço e depois do túmulo. E aí a gente nós começamos a nos entender a nós mesmos. E a partir do momento que a gente vê todas essas dificuldades que nós temos, todas essas deficiências, todos esses problemas morais, as nossas más tendências, e começa a exercitar o verdadeiro amor, o alto amor. Não é autopiedade. A autopiedade é aquela vítima. Ah, mas eu sou um coitadinho, eu não consigo, só ando de cadeira, vocês têm... Entendeu? Isso é autopiedade. É alto amor. Eu me amo. Eu tenho um corpo. É defeituoso? É. Mas é o vaso sagrado que Deus me deu para que eu possa crescer para mim mesmo, para o meu próximo e crescer para a vida. Aí eu começo a me analisar. Estou bem comigo mesmo? Eu estou me sentindo bem hoje? Eu estou me aceitando como eu sou? Ou eu estou me rejeitando? Eu tenho ódio de mim mesmo? Eu não valo nada na vida, eu não estou valendo nada mesmo, eu mereço morrer? Primeiramente, a morte, através do suicídio, não leva a nada, porque a única coisa que a gente perde é o corpo físico. Porque a vida continua e a doutrina espírita nos mostra que o espírito é imortal. E várias obras, entre elas Memórias de um Suicida, nós temos no Evangelho Suicídio e Loucura, e nós temos no Livro dos Espíritos que fala sobre suicídio. Quais são as consequências? Terríveis, terríveis. Então eu me amo, então eu tenho que me perdoar. Eu me perdoo, eu errei. Olho para o espelho e falo, eu errei. Eu tenho que ser humilde de aceitar esse erro. E começar a trabalhar isso todos os dias. Todos os dias trabalhando um pouquinho de mim mesmo. Aí a partir de um momento tem um insight, né? Uma luz ilumina e fala, meu Deus, mas não sou só eu. A Leia, minha mulher, também tem os defeitos e os problemas dela. Ela tem as dificuldades dela. Ela tem o sofrimento dela, ela também sofre. E eu esqueci que ela sofria. Eu penso que só eu sofro no mundo. Eu acho que o maior sofrimento, ele é maior que de todos do mundo. Mas eu esqueci que ela sofre também. E quantas vezes ela sofreu, às vezes mais que eu não soube enxergar e valorizar. Quantas vezes será que ela fez alguma coisa por mim, e eu em momento algum agradeci, achando que eu era o centro das atenções de todo mundo, o centro do universo, que se chama egocentrismo. É o ego, meu ego, é o centro de tudo. E esse trabalho que nós vamos fazendo, a gente vai começar a entender que aquela pessoa tem dificuldade também, que ela tem sofrimento. Ora, se ela queimou o arroz, e para mim não é nada ela queimar o arroz, joga fora e faz outro, mas para ela é uma grande coisa, é ela que entende que isso é importante, porque ela fez com amor, e ela não queria que queimasse. Para mim não tem valor, mas para ela tem. Aí nós começamos a entender que para as pessoas, às vezes, aquilo que a gente fala, puxa vida, por causa de uma porcaria dessa, aquela porcaria para ela é muita coisa. A esse entendimento. Como chegar a isso? Reflexão todos os dias.
tirar 10, 15 minutinhos, fazer umas reflexões do que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, como é que eu estou agindo com a minha família, esse núcleo que me acolhe, independentemente de qual título que possa ser dado a ele, todas as formas de família, não só a família tradicional. O que eu faço com essas pessoas? Por que eu as faço sofrer? Porque eu não as amo? Amo. Ora, mas quem ama não faz sofrer. Quem ama quer ver outra pessoa feliz. Muitas vezes a gente vê, matei por amor. A pessoa lá tentando a legítima defesa da honra. Que isso, matei por amor? Por amor não se mata, se vive. Em muitas famílias hoje a gente vê isso. Por isso que a doutrina espírita não faz apologia do divórcio, de forma nenhuma. Nós não estamos dizendo, divorcia. Não. É o último caso. Quando está chegando numa condição que não tem mais condições daquelas pessoas viverem juntas antes do divórcio, do que um matar o outro. É um paliativo. E nós temos o divórcio e a indissolubilidade do casamento no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, família é esse núcleo que nós temos que exercitar, primeiro, o auto-amor, e expandindo para essa nossa família, através dos nossos exemplos, entendemos o que nós somos, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Hoje eu não consigo dobrar um familiar meu, não convencer um familiar meu, amanhã eu não consigo convencer aquele familiar, e ele fica me espezinhando, ele fica me cutucando, ele fica me espinhando, mas um dia ele vai falar, meu Deus, se está fazendo tão bem para ele, que ele não revidou as minhas provocações, e apesar de tudo isso que eu faço ainda é feliz, aí eu vou fazer igual. Aí começa a seguir os exemplos de amor. Isso é a convivência em família, esse núcleo que nós estamos, que muitas vezes é muito difícil nós convivermos, nós vivermos com as pessoas, mas é muito difícil, porque nós queremos que seja difícil, porque nós queremos e fazemos das nossas vidas a dificuldade. A família é importantíssima, dizem, a família está acabando, não está acabando, ela pode ter sido cortada seus galhos, ela pode ter sido queimada, mas como as queimadas que a gente vê aqui no Tocantins, aquelas árvores ressurgem, com uma chuva elas estão verdinhas, verdinhas, podem ter amputado os seus braços, mas os seus galhos, braços nascem de novo. Então a família pode estar sendo totalmente espezinhada, tentado ser a destruição dela, mas não destrói, não consegue, porque ela é uma árvore do amor, é uma árvore que está fincada em raízes fortes. Pergunta 775 do Livro dos Espíritos: e se houver a dissolução da família, o que aconteceria? É a recrudescência do egoísmo. Resposta dos Espíritos. Então a família não vai se acabar, nem que seja a família de uma pessoa, um pai, uma mãe, um parente, um avô, um tio, quem quer que seja, e de um sobrinho, ou filho, ou neto, ou quem quer que seja, aquele núcleo, desde que tenha Jesus no coração, é forte. Por isso, senhoras e senhores, valorizarmos tudo aquilo que nós temos, valorizarmos as pessoas com as quais nós nos encontramos, exercitar o amor, a compreensão e o perdão, perdoarmos as falhas alheias, porque tantas vezes nós pedimos perdão. Jesus nos ensinou, o maior exemplo que pisou na terra, nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. E chega numa parte que ele diz assim: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mão dupla. Nós precisamos do perdão a todo momento. Por que não perdoar? Como chegar a Deus com o coração maculado pelo ódio, pelo rancor? Jesus não disse, antes de fazer a sua oferta, vá e reconcilia-te com o teu adversário. Ora, se nós estamos numa família, vamos amar esse núcleo familiar, os seus elementos, os seus componentes, sabendo que nós não estamos com essas pessoas por acaso.
Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado.